Não, deixa ela falar o nome. Oi, eu sou Edgar. Fala, eu sou a Valentina. Eu trabalhei. E eu sou a Jéssica. E hoje vamos falar sobre Sodoma e Gomorra. Ei, pessoal, preparem-se para uma jornada hilária pelos tempos bíblicos, enquanto exploramos a história de Sodoma e Gomorra. Hoje vamos mergulhar nas aventuras do bom e velho Abraão e seu sobrinho Ló, e as cidades pecadoras que acabaram pagando por seus erros. Primeiro, conhecemos Abraão, o patriarca com alguns cabelos brancos, ou nem tanto na cabeça. Falamos sobre ele no vídeo anterior. Deus chama Abraão. Volta lá e assiste lá, tá? Não esquece. Em seguida, temos o Ló, o sobrinho de Abraão, que decidiu se instalar em Sodoma. Eita, opa! Em Gênesis 18. 16. Levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma. E Abraão ia com eles acompanhando-os, e disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão que faço, visto que Abraão certamente irá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele irá ordenar. Esqueci. E sei que ele há de ordenar seus filhos. E a sua casa, depois dele, para que guardemos o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Aí eu? Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. 21. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até a mim, e se não sabê-lo-ei. Então virão aqueles homens o rosto dali, Então viraram aqueles homens o rostos dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Você quer continuar? Imagine só a cara do pobre Abraão quando recebeu a visita divina de Deus. Não, recebeu uma visita divina. Deus disse que ia dar uma olhadinha. Deus disse que ia dar uma olhadinha em Sodoma e Gomorra, porque havia rumores sobre festas selvagens. Quem diria? Eita, nós, o negócio ali estava pesado, só festa. Aí Gênesis 18, 23 diz assim: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Quer falar 25? Longe de ti que faças tal coisa que mandastes. Longe de ti que faças tal coisa. Que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio. Longe de ti não faria justiça o juiz de toda a terra. De toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. O 28. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás para aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, disse: Se porventura se achar ali 40, e disse: Não o farei por amor dos 40. No 30. Disse mais: Ora, não se ire ao Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30, e disse: Não o farei se achar ali 30. Espera um pouquinho só, erro técnico. 31. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20, e disse: Não a destruirei por amor dos 20.
32 agora, filho. Disse mais: Ora, não se irei, o Senhor que ainda só mais esta vez falo. Se porventura acharem ali 10, disse: Não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar. Então, mas o melhor é quando Abraão tenta barganhar com Deus. Ele começa perguntando se ele pouparia a cidade se houvesse 50 pessoas justas. E aí vai diminuindo o número. E se tiver 40, 30, fala sério, gente. Imagina essa negociação no mercado. Antigamente o mercado era assim. Antigamente nesse tempo, né? Eles ficavam barganhando. Não, tanto, não, quero menos. Não, eu te dou tanto. Ah, não, eu te dou 1 quilo Negociações. Aí você quer ler Gênesis 19? Quando chegam os anjos lá? Em Sodoma? Posso te perguntar? Claro. 19 é um capítulo, certo? Certo. Quantos versículos tem um capítulo? Ixi, depende. Ah, depende. Depende. Cada capítulo, cada livro tem livros que são enormes, Não. tem livros que são pequenos. Mas esses 19 é um versículo. É um versículo. O versículo, não, Gênesis O é o versículo capítulo. é 1, 2, 3. Isso, Gênesis 19 é o capítulo e os versículos estão do lado. Quer ler? Quer ler não? Decorou o capítulo 19 inteiro? Ah, então tá, vai lá. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava a lua sentada à porta. Ló. Quem que é Ló? O sobrinho de Abraão que foi morar em Sodoma, porque eles brigaram por causa das ovelhinhas deles lá. E aí ele foi morar em Sodoma, se separou do tio. Vai. Estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou com o rosto à terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa Em casa do vosso servo. e passai nela a noite, e levai vossos pés. Lavai os vossos pés. Sabe por que isso era tradição? Você imagina que eles andavam no deserto de sandália. Sabe quando a gente volta da praia? Como que volta nosso pé? Cheio de areia. Então, aí eles faziam isso. Iam pra casa dos outros e lavavam o pé dos outros. Entendeu? Continua. E de madrugada nos levantareis. Ireis vosso caminho. Eles disseram: Não, antes na rua passemos a noite. E porfiou com eles muito e vieram com ele. E entraram em sua casa e fez-lhes banquete e cozeu bolo sem levedura e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló. E disseram-lhe: Onde estão os homens que a tiveram nesta noite? Trazer o soro a nós, para que os conhecemos. Então saiu Ló, eles a porta e fechou a porta atrás de si. 7. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vou-las trarei, e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a este homem, porque por isso viera a sombra do meu telhado. Você entendeu o que está acontecendo aqui? O povo lá tá perguntando para Ló quem que é que foi visitar ele. E quem eram? Deus? Eram os anjos. E aí eles começaram a tentar invadir a casa. O que Ló ofereceu para eles? As filhas? A própria filha. Exatamente. Para não fazer mal para os anjos de Deus. Como assim? Eles estavam tentando invadir a terra. Não era um povo legal. Era um povo que Deus está querendo destruir a cidade inteira porque eles só faziam maldade. E viviam de festa, isso, aquilo. E aí Deus ia destruir a cidade. Isso ia salvar as pessoas boas, que era Ló e a família. E aí os anjos chegaram lá para tirar eles de lá. E aí os moradores queriam pegar os anjos de Deus. Aí Ló ofereceu a própria filha para não fazer isso. Quer ler o 9? Por que queria pegar os anjos de Deus? Porque eles eram ruins, filho. Era uma cidade má. Eram 2 cidades, Sodoma e Então não Gomorra. gostavam de Deus.
Não tinha respeito nenhum. Entendeu? Aham. Você vai ler o 9? Eles, porém, disseram: sai daí, disseram. Mas como o estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e queria ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. Ló, o cidadão preocupado, resolve receber os 2 anjos disfarçados em sua casa. Eles estavam lá para averiguar a situação mesmo, né? Mas adivinhem só, os moradores de Sodoma queriam dar as boas-vindas as boas-vindas um pouquinho diferente. Tentaram invadir a casa de Ló, que recepção calorosa. Exatamente. Imagina o desespero dos anjos lá. Os anjos não que eles sabem o que fazer, mas de Ló recebendo os anjos de Deus e acontece tudo isso, né? E aí, você quer continuar lendo o 11? E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Quer que eu leia? Quer que eu leia, não? Quer que eu fale que eu decorei? No 12, então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui, teu genro, teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nessa cidade? Tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló era a única pessoa que clamava a Deus. E aí, o que eles iam fazer? Sai daqui, porque agora a gente vai destruir a cidade inteira. Aí no 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, ao que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombar aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-lhe e puseram-na fora da cidade. Você entendeu o que aconteceu? Os anjos mandaram à noite eles fugirem com os genros, né? Com os namorados das filhas. Eles tiraram o sarro de Ló e não foram. Hoje pegou na mão de manhã de Ló, de Sara e das 2 filhas e arrastaram ele para fora da cidade para poder destruir a Os cidade. genros não queriam? Não foram. Eles não foram. Eles estavam rindo dos anjos? Estavam. E aí no 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapate por tua vida. Não olhe para trás de ti, e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então, se a esposa dele olhar para trás, pausa aí. Pode falar. É aquela parte que a esposa olha para trás e ela vira Você sal. tá dando spoiler. Mas é esse? É. Ah, tá. E Ló disse-lhe: ora, não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graças aos teus olhos. Engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizestes, para guardar minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que te falastes. Apressa-te, escapa-te para ali, porque não podereis fazer enquanto não estiver ali chegado. Por isso se chamou o nome de cidade de Zoar. O que é a cidade de Zoar? O nome para a cidade onde Ló quis fugir, e Deus deixou. Em 23. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Nasceu o sol, né? Começou o dia. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. O que é enxofre? Negócio fedido pra caramba. E acho que ele veio com bola de fogo, né? Aí no 25. E destruiu aquelas cidades e todas aquelas campinas, e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló... Presta atenção nessa parte. Quer ler? A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estiveram diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma
Ah, e Gomorra, e Gomorra. para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia como a de uma fornalha. 29. E acontece que, destruindo Deus a cidade da Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Aí vem o momento da fuga. Com pressa e suando frio, Ló e sua família são instruídos pelos anjos a não olharem para trás. Claro que alguém desobedeceu. Será que era curiosidade ou só falta de noção mesmo? O que você acha? Que era os dois. Eu acho que era assim, como que eu vou explicar? Tipo, ai, olha o que eu tô deixando para trás, uma casa boa, uma vida boa, o bem bom eu tô deixando para trás e agora tá sendo tudo destruído, assim, sabe? Eu acho que não é nem curiosidade. Ô, meu amorzinho, você, por favor, né? E tu quer terminar? E assim termina essa história épica com um toque de humor. Sodoma e Gomorra aprenderam da maneira mais difícil sobre os perigos do pecado. O importante é lembrarmos da lição por trás dessas risadas. Devemos sempre escolher o caminho certo e evitar festinhas selvagens, ou pelo menos ser convidados para ela. O que é festinha selvagem? Ah, com bebedeira, com coisas que Deus não se agradaria de fazer, entendeu? Uhum. Lembre-se sempre de respeitar as crenças religiosas ao abordar histórias bíblicas com humor. Certifique-se de que seu tom seja leve e respeitoso para garantir que todos possam aproveitar a experiência. E aí, gostaram? Siga a gente, tá bom? Segue nós aí!